Irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo dos Evangelhos em harmonia com a parábola da figueira estéril e os frutos. A gente tem a colaboração de Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes e Indiara Lourenço. Essa parábola aparece em Mateus 21, 18 a 22, Lucas 21, 29 a 36, mas nós vamos utilizar Marcos 11, 12 a 14 e 20 a 24. Lembrando que essa mensagem é para a igreja, é para os convertidos, né? É para quem nasceu de novo. Tá? Então nós vamos ler aqui o texto, podem abrir na Bíblia, Marcos 11, 12 a 14 e 20 a 24. Marcos 11, 12 a 14. A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. No 20 ao 24. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então essa parábola nos traz muitos ensinamentos, fala sobre fé, fala sobre vigilância, sobre discernimento, sobre a segunda vinda de Cristo, sinais dos tempos, né? O que acontece hoje à nossa volta, né? E reafirmar em nós a nossa fé e a esperança nas promessas de Deus, que todas elas serão cumpridas. Esse milagre, né, da parábola é um milagre um pouco diferente dos demais milagres que Jesus Cristo fez. Podemos dizer até que é um milagre negativo, né, porque ele fez secar a figueira. Né? Os outros milagres, né, curas, multiplicações, acalmar tempestades, ressuscitar mortos, eram coisas que traziam alegria, esperança, né, salvação para as pessoas, né, livramento. Mas esse aqui foi um pouco diferente. Vamos ler ainda mais algumas passagens aqui que falam sobre a figueira. Mateus 24, 32 a 33. Diz lá: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Marcos 13, 28 a 29. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Lucas 21, 19 e 31. Aqui tem uma coisinha um pouco diferente. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então, muitos afirmam que essa parábola da figueira tem a ver com o ressurgimento, né, do Estado de Israel, em 48, em 15 de maio de 48. Lógico, foi um marco significativo, né, que talvez seria o início do fim, né, que o Senhor estaria mostrando sinais da sua volta, e ainda está mostrando hoje. Na Bíblia, a figueira frequentemente simboliza Israel. Oséias 9:10 diz lá: achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas, em todo caso, naquela época, os israelitas eles se tornaram idólatras, se tornaram abomináveis ao Senhor. Lucas 13, 6 a 10 diz:
Nós vamos passear bastante pela Bíblia. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa videira e não acho. Podes cortá-la. Não achou fruto? Podes cortá-la para lenha. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, a pessoa respondeu ao Senhor: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe coloque estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não der fruto, mandarás cortá-la. O Senhor está dando muitas oportunidades para nós, irmãos. Muitas chances para nós. Todos os dias o Senhor dá chances para a gente produzir frutos. Ainda, Mateus 8, 24, para explicar essa questão da árvore, né? Trata-se da cura de um cego em Betsaida, quando Jesus aplica saliva aos olhos do cego e impõe as mãos sobre ele, ele pergunta: vês alguma coisa? E o cego, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, aí Jesus coloca novamente as mãos nos olhos do cego e ele passa a ver claramente. Então, aqui os homens são tidos como árvores. Lembra, Lucas? Né? Todas as árvores, todos os homens. Então, isso aqui serve para todos os homens. Né? Então, de acordo com os relatos, Jesus teve fome. Ele estava com fome. E viu uma figueira à distância. Né? Uma figueira que se sobressaía. Né? As demais estavam secas. Aquela tinha muitas folhas. Ela era exuberante. Ainda era inverno. Aí ele se aproximou da árvore, mas não encontrou frutos, não encontrou figos, apenas folhas. Aí Jesus amaldiçoou a figueira, dizendo: nunca mais tenha frutos. Por quê? Porque Jesus queria figos, ele queria comer em abril, na Páscoa. Né? Mas os figos maduros só aparecem no verão, junho e julho. Marcos disse que não era a época de figos. Os figos maduros só aparecem em junho e julho. Por que ele procurava e por que ele estava com fome? Os figos aparecem antes das folhas. Vamos falar um pouquinho da figueira. Os figos aparecem antes das folhas. É importante saber que existem figos verdes ou figos imaturos que podem ser comestíveis e são muito bons. Podem ser colhidos antes de amadurecerem, né, completamente. Existem variedades de figueiras que produzem esses figos verdes, né, que amadurecem mais cedo, antes do verão. E estão disponíveis na Páscoa, em abril. E é isso que o senhor estava procurando. Figos verdes, só rapidamente. Ricos em fibras, antioxidantes e vitaminas. Ele não só agrada ao paladar, como também oferece benefícios para a saúde. Combate a prisão de ventre, vou falar como médico aqui, evita a pressão alta, ajuda na perda de peso, previne diabetes, diminui o colesterol, fortalece o sistema imunológico, evita a osteoporose, previne o envelhecimento precoce. Então ele é muito bom. O senhor estava com fome e procurava figos verdes, figos imaturos. Simbolismo. A figueira e os figos têm um simbolismo importante na cultura judaica. É um símbolo de prosperidade, de paz, de abundância. É um alimento importante, né? E eram também usados nas ofertas para Deus. Então é possível então que Jesus estivesse procurando figos de inverno, figos verdes na Páscoa, né? Essa parábola da figueira estéril tem um simbolismo até mais profundo, né? Relacionado à fé, à obediência e à abundância. Nos leva a entender o que está acontecendo naquela época e nos dias de hoje. E quando ela floresce, o verão está próximo, né? Então são sinais do retorno do Senhor. O Senhor está próximo, o Senhor está voltando, como a Roseli comentou. Também simboliza a desobediência e a falta de resposta à vontade de Deus. Ela não estava produzindo, o Senhor queria, e ela não estava produzindo frutos. Então, Jesus espera que nós, os discípulos, produzam frutos espirituais. A figueira estéril não produzia nada, mas ele espera que nós produzamos frutos espirituais, né? Então, a figueira, ela representava uma falta de abundância, a esterilidade espiritual.
E Jesus faz uma promessa àqueles que têm fé, aqueles que obedecem à sua vontade, serão abundantes em frutos espirituais. João 10,10 diz, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, Jesus quer que produzamos frutos em abundância. 2 Pedro 1, 19 e 21, a gente encontra a certeza que Deus cumprirá todas as suas promessas. E ele fez uma promessa à sua igreja que produziria frutos em abundância. Diz lá, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ninguém pode fazer uma interpretação própria. Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Hoje, a gente estaria pronto para o retorno de Cristo? Né? Não podemos sofrer com distrações, né? Com coisas que tiram a nossa atenção do Senhor, mas precisamos viver uma vida de fé, de comprometimento com a sua palavra. Embora a gente não saiba quando o Senhor vai voltar, não tem como saber, né? Essa incerteza precisa nos levar a ter uma vida de santidade, de obediência, de esperança. Confie na palavra, no que a palavra está dizendo no teu coração, e esteja preparado para a volta do Senhor, a qualquer momento. Ainda uma outra coisa que a gente precisa comentar, né? A parábola da figueira nos faz enxergar as aparências. Para isso, a gente precisa fazer um autoexame no nosso coração. Historicamente, né? Jesus entra em Jerusalém. Tá? Ele haveria de ser preso, morto na cruz nessa semana da Páscoa. Ele faria a última ceia com seus discípulos, antes de ser crucificado. Jesus percebe lá uma movimentação que não tinha vida, rituais, tradição, nenhuma vida. Os saduceus tinham transformado a religião, o templo, num comércio. Né? Os fariseus, que eram zelosos, né, os legalistas, não tinham entendimento. O templo estava cheio de comerciantes, ele limpa o templo, né, expulsa os comerciantes. Aí ele vai para Betânia, a 9 quilômetros de Jerusalém, na redondeza, e pernoita com seus discípulos. No dia seguinte, ao retornar a Jerusalém, aí sim, ele viu uma figueira à distância frondosa. Se destacava das demais, as demais estavam secas, ainda era inverno, tinha muitas folhas. Jesus tinha fome. Vai até a figueira, vasculha a figueira, abre as folhas e não encontra figos verdes para comer. Porque os figos aparecem antes das folhas. Se tinha folhas, deveria ter figos. Então, Marcos disse que não era estação de figos. Jesus não encontrou figos, apesar da figueira ter muitas folhas. Aparência. Tinha aparência, mas não entregou o que prometia, frutos. Se estava cheio de folhas, deveria ter frutos. Então tinha aparência, mas não tinha realidade. Aí Jesus amaldiçoou a figueira, nunca mais nasça frutos de ti. Secou. Na verdade, Jesus estava dizendo, continue como você está. Você está estéril, você já é uma maldição. Continue como você está. Então, há pessoas que impressionam pela sua aparência, né? Pela sua bagagem espiritual, mas não tem fruto. Muitas folhas, mas não tem fruto. Cuidado com as aparências. Exemplo, a igreja em Laodiceia. A igreja em Laodiceia fazia propaganda de si mesma. Né? Apocalipse 3, 17 a 19 diz, estou rico e abastado. Não preciso de coisa alguma. Estou rico e abastado. Não preciso de coisa alguma. E nem sabes, diz o Senhor, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, para que não se manifeste a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que porta é essa, irmãos? Que porta que ele está se referindo? A porta da igreja em Laodiceia. A porta da igreja. Por quê? Porque Jesus estava fora da igreja. Jesus estava fora da porta. Se entrar, aí sim iria cear com ele e ele comigo. Irmãos, como é fácil estar em Laodiceia. Achar que se basta, que não precisa de mais nada. Né? Não sentir falta de mais nada. Pode haver louvor, pode haver comunhão, pode haver palavra, mas muitas vezes Cristo fica do lado de fora. Somente o Senhor pode ver o nosso coração, as nossas intenções. Para isso precisamos fazer uma autoanálise e ver o que se passa no nosso coração. Sondar os nossos corações pelo poder do Espírito Santo. O que os irmãos, o que as pessoas admiram em mim? É a minha aparência ou a minha realidade? O que eu falo, eu pratico? As pessoas enxergam Cristo em mim? E se enxergam todo o tempo? A minha esposa precisa responder isso. Com certeza vou ser reprovado. Com certeza. Quando Jesus se aproxima da figueira, ele não quer folhas, ele quer fruto, fruto de nós. Ele tem o direito de procurar e encontrar frutos em nós. O Senhor quer se alimentar de nós porque ele tem fome de nós. Ele quer a nossa realidade. Apocalipse capítulos 1, 2 e 3, Jesus está andando no meio dos candeeiros, das igrejas. Ele sonda as igrejas, ele sonda cada um de nós. Ele sabe tudo o que se passa no nosso coração. Mas ele vem procurar e ele tem o direito de achar frutos em cada um de nós. Então, como é que a gente pode dar fruto? Estando atados à videira. João 15, 1, 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, ligado à videira, não der fruto, ele corta. Certo, Zé? Se não der fruto nenhum, corta. Por quê? Todo ramo que dá fruto e você limpa, vai dar mais fruto ainda. Mais cachos, mais bagos de uva. Sim, estamos ligados ao Senhor, à videira verdadeira. Essa é a maneira natural de dar fruto. Ninguém vai obrigar a videira a dar cachos de uva. Isso é natural. São os frutos espirituais que, naturalmente, quando a gente está no Espírito, quando a gente está ligado à videira, nós vamos dar esses frutos, porque o poder do Espírito Santo habita em nós. Tudo que a gente precisa para dar fruto, o Senhor já nos deu. Já nos deu a palavra, já nos deu o Espírito Santo e o seu poder. Temos a presença do Senhor, temos a ordem para produzir frutos. E com os frutos o Pai é glorificado. Para isso também precisamos ter uma vida de santificação. Né? Ele procura frutos em nós. E ele discerne muito bem o que é obra da carne, o que é obra do Espírito, né? O que é folha, o que é fruto, o que é aparência, o que é a realidade. Ele conhece o nosso coração. A investigação é meticulosa. Por outro lado, a condenação é dolorosa. Né? Onde deveria haver frutos, só havia folhas. Aí ele falou, seca, nunca mais vai ter frutos de ti. Ou substitua por, fique como você está. Você já é uma maldição. Esse é o grande juízo de Deus. Se você dormir hoje no Senhor, dormir amanhã no Senhor, você não vai estar como você está hoje? Vai mudar alguma coisa? Não vai. Ou se ele voltar, né, não vai alterar nada naquele dia, porque você vai estar como sempre esteve, né, para sempre, eternamente. Se você dormir hoje, você está para sempre, eternamente, como você sempre esteve. Continue injusto, sendo injusto. Então, se ele voltasse hoje, quem seríamos nós? Como estaríamos nós? Jesus não quer religiosidade, né? Israel estava cheio de religiosidade.
Pode ser que tudo que a gente faça hoje seja legítimo, né? Mas isso não altere nada no nosso coração, não mude nada em nós. Como em Israel não mudou nada, a religiosidade não muda nada, né? Pode você frequentar culto, os católicos frequentar missa, orar, louvar, pode ser que não mude absolutamente nada no seu coração, tá? Então fique como você está. Eu estou de volta, estou aqui. Como é que você vai estar? Com fruto? Sem fruto? É apenas propaganda? É realidade? Examine o seu coração. Romanos 1. Deus entregou aos homens a inclinação do coração deles. É isso que você quer? O que o seu coração diz, o que o seu coração quer, o que você busca? É assim que você vive? Então seja assim. A sentença é essa: permaneça como você sempre esteve e vai estar para sempre. Deus está encontrando satisfação em nós hoje. A gente está matando a fome de Jesus em encontrar frutos em nós. Mas a sua situação e a minha pode mudar. Como? Arrependa-se. Arrependa-se, volte-se ao Senhor. Lembre-se que a vara seca de Abrão deu fruto e muitas amêndoas, né? E se a gente vai falar de frutos, então vamos para outra parábola. A parábola dos lavradores maus, em Mateus 21, pode abrir, Mateus 21, 33 a 43. Mateus 21, 33 a 43. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, que é uma cerca de arbustos. Construiu nela um lagar, que é um tanque para espremer uva. Edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. E enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O Senhor pergunta: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O Senhor está falando com os judeus. Por quê? Porque ele era judeu e nunca deixou Israel, né? Mas o ensino dele não se limitou apenas aos judeus. Em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor dá uma ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui ele está falando para quem? Para os gentios, para nós. Que nós deveríamos levar a palavra a todas as nações, né? Isso serve para você, isso serve para mim, isso serve para a igreja. O Senhor falava por meio de parábolas, alegorias, símbolos, né? Significado dessa parábola, né? Fala de uma vinha e de um dono. Se é para falar da vinha e no final falando do reino de Deus, a vinha é o reino de Deus. Se a vinha é o reino de Deus, quem é o dono da vinha? O próprio Deus. E o seu filho, Jesus Cristo, né? A decisão foi tirar a vinha deles depois e entregar a outro grupo de lavradores. As pessoas sabiam
os sacerdotes e os fariseus, que isso era para eles. Mateus 45, versículo 21, 45 diz: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que a respeito deles que Jesus falava. Então eles sabiam muito bem que era para Israel, para a nação de Israel, para o povo de Israel que Jesus estava falando essa parábola, né? O Senhor confiou essa vinha, o reino de Deus, para a nação de Israel. Mas a nação de Israel falhou. O povo de Israel falhou. E ele fez uma aliança lá atrás com Abraão, o pai de Israel, que de ti, né, serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2, 3. Né? De ti farei uma grande nação, te abençoarei, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Israel tinha que ser um instrumento para alcançar todas as nações, todas as famílias da terra, mas falharam. O Senhor enviou profetas, servos, né, para cobrar os frutos no devido tempo. E o que Jesus diz disso? Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Então, esses servos, esses profetas enviados, maltratados e até mortos, né, não respeitaram o seu próprio filho, Jesus Cristo, mas Jesus já sabia, né, que seria ignorado e morto na cruz por nós. Né? João 1,11 diz: veio para o que era seu, para os judeus, o seu povo, o povo de Israel, mas não o receberam. 12:13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nesse ponto, irmãos, a nação de Israel, o povo de Israel foi colocado de lado. E Deus entrega o seu reino, o seu propósito a outro grupo, os gentios, nós, a igreja. A gente sabe que essa rejeição não é permanente, né? Paulo diz em Romanos 11, 11b e 12, mas pela sua transgressão, Israel, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, Israel vai ser restaurado. Mas não é o caso de falar isso agora. Né? Deus tinha feito uma promessa a Abraão e não vai quebrar essa promessa. De ti farei uma grande nação, tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. E Cristo é da linhagem de Abraão, nós também. Os judeus tinham se orgulhado porque eram um povo escolhido de Deus. João Batista disse em Mateus 3:9, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Em outras palavras, né, o Senhor pode terminar o seu propósito da forma que Ele quiser. Ele vai terminar o seu propósito com ou sem você. Então, até pedras podem se tornar filhos de Deus. Você pode ser deixado de lado, caso não corresponda à vontade de Deus. E isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Deus disse a Abraão que ele teria duas linhagens, né? A terrena, né? A linhagem dos judeus, e como a areia do mar, e as estrelas do céu, que é a linhagem espiritual, a igreja. Paulo fala em Gálatas 3:7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Nós, os gentios, a igreja, também somos filhos, somos descendentes de Abraão. E Jesus confia, então, o reino de Deus a nós, porque os judeus não corresponderam. Confia a nós, né? Nós somos incluídos. E é um povo que ele espera que corresponda, que entregue os frutos. Mas como é que eu faço para entregar os frutos, então? Além de estar atado à vide, como a gente viu, Apocalipse 2:5 diz, o Senhor Jesus está falando para a igreja em Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste.
Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Está falando para a igreja, para a igreja. Em Apocalipse 1, de 1 a 20, João vê 7 candeeiros de ouro, que corresponde a 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, cada candeeiro representa uma igreja em todas as eras. Tá? O Senhor anda no meio das igrejas, está sondando as igrejas e está sondando cada um de nós. Tá? Ele tem na mão direita 7 estrelas, que representam o anjo mensageiro de cada estrela. E ele observa tudo que se passa em cada uma das igrejas, tudo que se passa em cada um de nossos corações. Está examinando como examina a figueira. Está vendo se a gente tem só folha, vai lá ver se tem fruto ou não, porque ele quer se alimentar de cada um de nós. E se a gente não se arrependesse, se a igreja em Éfeso não se arrependesse, ele remove o candeeiro da igreja e toma de volta. Tá? Deus não se pode dar ao luxo de parar o seu propósito pela negligência de um grupo de pessoas ou de indivíduos. Fomos chamados para fazer parte de um povo que frutifica. Nós devemos frutificar. Está certo que a vida cristã não se limita apenas à multiplicação de almas, mas não exclui o fato de ganharmos almas para o Senhor e cuidarmos muito bem delas. Não dá como tirar esse fato, irmãos. Não dá. A vida cristã não é só isso, mas inclui isso. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou vida eterna, eternamente. Romanos 8, 29, porque aos de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito, entre muitos irmãos. João 12, 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, um grão de trigo precisa germinar, precisa morrer para dar muito fruto. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para darmos muitos frutos. O Senhor quer salvar todos, quer salvar toda a humanidade, conta conosco, todos os que nele creem. Jesus nos fala aqui da multiplicação de frutos, de filhos de Deus na terra. Hebreus 2, 13b diz, quando Jesus Cristo se apresenta ao Senhor: eis aqui, Senhor, eu e os filhos que o Senhor me deu. Então aqui ele está falando de quê? De frutos em questão. O que é? Multiplicação dos filhos de Deus na terra. Mateus dá uma ordem, Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Deus não espera que a gente fique focado em nós mesmos, na nossa vidinha, confortável, mas Ele conta com o nosso esforço, com a nossa colaboração. Vamos dar um exemplo de Esther. Esther 4,14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para esta conjuntura é que você foste elevado à rainha. Então o povo judeu, nessa época, estava jurado de extermínio pelo rei Assuero, que era do Império Medo-Persa. Quem incitava o rei Assuero era Amã, o alto oficial da corte, que depois foi enforcado. Esther se tornou rainha e prometeu interceder pelos judeus. Mas ela só poderia estar na presença do rei se fosse chamada, senão poderia até morrer. E ela ficou receosa. Aí Mordecai, primo de Esther, que a ajudou a criá-la, falou assim para ela: Esther, não se cale, interceda pelos judeus. E você foi feita rainha para isso. Você está no lugar certo, na hora certa. Você não pode se omitir, você não pode falhar. Se você falhar, outra pessoa será levantada para interceder pelos judeus. Porque tinha uma promessa para Abraão. De ti, todas as famílias serão abençoadas. E o Senhor cumpre todas as suas promessas. Onde você está, ninguém mais está. É só você e o Senhor.
Sexta-feira eu tive uma comunhão de 10 minutos, muito boa, com um irmão da Assembleia de Deus. O irmão deu um testemunho assim fantástico. A mãe dele, quando eles eram criancinhas, ofereceu ao Senhor os 3 filhos. Né? Os teus filhos são teus, né, Senhor? E ele passou por um problema sério de saúde, teve um sangramento na cabeça, não sei se foi um aneurisma, se foi uma malformação. Ficou em coma na UTI, foi operado, ficou desenganado pelos médicos. Né? E a mãe chegou no ouvidinho dele, lá ele indo em coma, falou, você, meu filho, você vai ser salvo, você vai sair daqui andando. O médico falou, se você sobreviver, não vai andar. E ele saiu andando. E o médico ficou sem saber o que dizer. Né? Então a gente precisa agir. Essa mãe agiu. E ele falou, irmão, a oração de um pai mexe com Deus, mas a oração de uma mãe agita muito mais a Deus. Né? E se você não agir, ele vai agir por outra pessoa. Todos aqueles que cumprem a vontade de Deus, por outro lado, vão ser honrados e recompensados. 2 Coríntios 2, 9, 10b diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Mostrou alguma coisa, mas a gente não faz nem ideia do que o Senhor está dando para nós na vida eterna. A recompensa que vamos ter na vida eterna. A gente não tem nem como imaginar isso. Romanos 8, 18, Paulo nos diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O sacrifício, irmão, hoje, por maior que ele seja, não pode ser comparado com a recompensa que a gente vai ter na vida eterna. E essa recompensa, como vimos na parábola dos lavradores maus, né, não é dada pelo quanto trabalhamos, né, pela vinha, lá, quanto trabalhamos na vinha, se às 6 horas da manhã, se às 5 da tarde, mas por sermos fiel ao que o Senhor nos dá. Precisamos ser fiel ao que o Senhor nos confia. Uma outra coisa, irmãos, não seja desobediente deliberadamente, por vontade própria. Não, eu vou ser desobediente ao Senhor. Não faça isso. A parábola do servo bom e fiel e do mal, Mateus 24, 45, 51 e Lucas 12. Ao servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para cuidar. Ele confiou outras pessoas para cuidar. Bem-aventurado é esse servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A este, quando ele voltar, vai lhe dar todos os seus bens. Mas, para o servo mau, desobediente, negligente, que insiste em não fazer a vontade de seu Senhor, vai castigá-lo, vai ficar com os hipócritas. O que é hipócrita? Fingido, falso, só tem folha. Né? Lucas 12, 47 e 48b diz, o que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. E haverá choro e ranger de dentes. O que você acham? Para onde essa pessoa foi lançada? É um resort? Choro e ranger de dentes? Então a gente não precisa muito para entender que escolha que a gente deve fazer. E Lucas 12, 48 ainda fala, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito confia, se você confia muito numa pessoa, você vai exigir, vai pedir mais dele. Apocalipse 21, 12 diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, prêmio, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que obras? Obras que o Senhor nos designou. Não é qualquer obra, é a obra que o Senhor nos designou. Tudo que você planta, você colhe. Hebreus 6,10, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, porque servistes e ainda servis aos santos. Então, no versículo 11 diz, continua, irmão, continua até o fim, continua até ele voltar, com a mesma diligência, com a mesma esperança. Quando o Senhor voltar, todo o sacrifício terá valido a pena, todo o sacrifício terá valido a pena. Não há multiplicação sem sacrifício. Coloque isso na cabeça. Não há
multiplicação sem sacrifício. Mas a gente tem que ter a mentalidade de sacrifício. O Senhor se sacrificou por nós. Temos que ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Por quê? Aí fora tem um mundo necessitado. Tem muitas pessoas que nunca ouviram falar do Senhor, e se ouviram, ainda não se arrependeram, não se converteram ao Senhor. Né? Então cumpra o seu papel. O seu papel, um papelzinho, né? Pequenininho. O Senhor conta com cada um de nós. Não sejamos egoístas, orgulhosos. Deus não é exclusivo nosso. Nós precisamos compartilhar tudo que a gente está ganhando, todo o desfrute que a gente está tendo, com todos à nossa volta. Né? Isso vale para todos, para toda a igreja e para cada um de nós. Olha, Deus nunca desiste de nós. Nós, e que às vezes nos afastamos dele. Isso sim. Ele sempre está dando chance, sempre está dando oportunidade para que a gente faça a vontade dele. Agarre-as. Agarre cada oportunidade de fazer a vontade do Senhor. Eu estou aqui, senhor, irmãos, implorando em nome do Senhor Jesus. Não viva apenas para você mesmo. Arrependa-se, deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu e no meu coração. Se você não produz frutos, comece a produzir. Se você produz frutos, você pode produzir mais. Você pode fazer mais. Deixe o amor de Cristo inundar você, o seu coração, sua alma. Tá? Peça ao Senhor para abrir os olhos do seu coração, para você enxergar o propósito do Senhor, a vontade do Senhor, para enxergar o que Ele quer que você faça em cada situação que você passar. Siga o Senhor, sirva o Senhor. E cada um de nós possa enxergar o nosso papel frente à vontade do Senhor. Amém? Isso é o que eu queria passar para os irmãos. Os irmãos agora podem complementar a mensagem. Amém?